nossa ministração para descobrir, né, pontos nas nossas vidas que precisam ser vencidos, lembrando mais uma vez que tudo aquilo que Deus traz à tona é para conserto e para que nós tenhamos uma qualidade de vida abençoada. Né? A gente ouve tanto falar de qualidade de vida, de ter uma vida em abundância, mas existem passos que nós devemos seguir para obter essa vida em abundância. Né? E essa é uma oportunidade que a gente está tendo de descobrir o que nós temos que fazer e também o que nós podemos fazer em prol de alguém naquilo que eu tenho aprendido. Né? Então, semana passada, nós entramos no assunto da atitude de fuga e a gente vai continuar nesse assunto, certo? Semana passada, nós lemos acerca de Moisés, né? Para a gente recapitular, Atos 7, 27 ao 29. É Atos, né, gente? Isso mesmo. E a palavra diz o quê? Mas o que fazia injustiça ao seu próximo o repetiu, dizendo: quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós? Acaso queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. É uma citação, né? Porque, na verdade, isso está lá em Êxodo, certo? Então, assim, ó, antes de libertar o povo de Israel, Moisés precisava ser livre. Nós todos aqui temos gritando dentro de nós um chamado, mas antes, de repente, de eu propriamente colocar esse chamado em prática, eu preciso ser livre. Então, Moisés, ele é uma pessoa, ele foi um líder que ele deixou várias lições para nós, e uma dessas foi essa. Ele tinha ainda um fantasma na vida dele. Certo? Então, ó, ele precisava ser livre antes de se tornar um libertador. Quando Deus, depois de 40 anos, pede que ele volte ao Egito, não era apenas por causa de Israel. Não era só para libertar Israel, mas era para libertar ele. Então, ali 2 propósitos se cumpriram. O propósito na vida de Moisés para ele e o propósito na vida do povo. Então, quando Deus me usa, quando Deus te usa na vida de alguém, existem sempre 2 propósitos acontecendo. Sempre. Você está sendo libertadora e você está sendo liberto de alguma maneira. Porque às vezes, coisas que você fala ministrando, você está sendo ministrado você mesmo. Ou você descobre algo em Deus naquela hora. E você diz: oh Deus, o Senhor é tremendo. Né? E algo que era tão simples, mas que ao mesmo tempo era tão escondido dentro de nós. A volta de Moisés para libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito determinou sua cura. Mesmo já tendo passado 40 anos sendo profundamente tratado por Deus no seminário do pastor Jetro, precisou voltar neste ponto e deixar de ser um fugitivo. Quando ele voltou ao Egito, ele correu o risco de ter sido preso e ter sido morto, porque ele matou um egípcio há 40 anos atrás. Então ele teve que enfrentar ainda o quê? Esse dilema. Ali ele deixou de ser um fugitivo. Ele teve que encarar Faraó, que aqui na época era irmão, vamos dizer assim, né? E agora não, ele já tinha assumido o lugar do pai dele. Outro fugitivo na Bíblia foi Caim. Temos aqui uma triste cena que demonstra a atitude de um fugitivo. São aqueles que não querem de forma alguma negociar a possibilidade de se abrirem, de se quebrantar e de admitir o seu erro e corrigir o que precisa ser corrigido. Gênesis 4, versículo 14 e 15. Eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficarei escondido, serei fugitivo e vagabundo na terra. E qualquer que me encontrar matar-me-á. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, quem matar a Caim 7 vezes sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Caim, depois de ter sua oferta rejeitada, sendo reprovado por Deus, incendiou-se de inveja em relação ao irmão que fora aceito. Advertido sobre as motivações sombrias que estavam assolando seu coração, acabou assassinando o próprio irmão por não suportar o seu sucesso. Deus chamou a atenção dele, porque Deus viu o que estava no coração e disse: Caim, não atenta para o que o teu coração diz, Caim.
Onde está teu irmão? Já tinha feito, né? Não sei. Não sabes o Senhor onde ele está? Por acaso agora eu estou cuidando, sou babá do meu irmão? Ô, cara bobo, né? Tá falando com Deus, eu falava com ele. Verdade. Essa besteira dessa. Porém, friamente ele negou o feito e amou as trevas. Por mais que Deus tentou trazê-lo para a luz, e não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes, ele preferiu a vida de mentiras, de continuar escondido, de continuar em trevas. Não tem como nós andarmos na luz e existir alguma treva dentro de nós. Deus vai o quê? Expor essa treva. Para quê? Para que a gente viva. Então, Caim, depois de ter a sua oferta rejeitada, sendo reprovado por Deus, incendiou-se de inveja em relação ao irmão que fora aceito. Advertido sobre as motivações sombrias que assolavam seu coração, acabou assassinando o próprio irmão por não suportar o seu sucesso. Então, friamente ele negou o feito, negou o que tinha feito e amou as trevas. Mesmo depois de ter matado o irmão, Deus ainda chegou nele, ele negou o que tinha feito. Ali ainda havia uma chance para ele. Deus sempre está nos dando chances. Da gente o quê? Estar em luz. Da gente não precisar mais andar escondido. Porque se no dia da volta de Jesus ele dizer, mostra-me tuas mãos, e você estiver com as coisas escondidas, a gente às vezes acha que está tudo bem, que está salvo, e não, o bode. Já pensou o susto? Então Deus está sempre querendo trazer as coisas à luz para conserto, não é para expor, não é para humilhar, não é nada disso. É porque Ele nos ama e Ele nos quer com Ele, ok? Então, por mais que Deus tentou trazê-lo para a luz, Ele preferiu a vida de mentiras e permaneceu em trevas. O perfil de Caim, então, reflete um alto percentual de pessoas dentro da igreja que vivem no ocultismo, fugindo da verdade. Não literalmente no ocultismo satanista, wicca ou tantas coisas, mas o ocultismo de se ocultar, de se esconder, né? Ao ser provado e reprovado por Deus, Caim tornou-se um fugitivo, se colocando agora como vítima. Ao invés de temer ao Senhor, ele se acovardou diante das responsabilidades que deveria assumir, tipo, matei meu irmão. Senhor, tem misericórdia de mim, eu não consegui vencer aquele ímpeto e eu cometi uma loucura. Ele podia ter feito isso, né? Ou então Deus nos confronta, de repente, que nem eu contei história, né, que a gente tem vários exemplos, né, de líderes que caíram em homossexualismo, que às vezes com drogas ou com uma porção de coisas. Deus está aqui, filho, vamos te tirar das trevas para a luz para que você não caia nisso. Ou se você caiu nisso, não interessa, vamos lá, vamos se arrepender que tudo se faz novo. Mas precisa ver o quê? Uma disposição. Ou se continuar se escondendo, vai continuar caminhando em trevas, até que uma hora o pecado vai vir, o negócio vai estourar, né? Por desconhecer o coração de Deus, achando que ele seria muito duro, ele decidiu fugir. É dessa forma que muitos abandonam o plano divino para suas vidas e começam a vagabundear pela terra. Deus falou que Caim seria o quê? Um vagabundo pela terra, né? Até uma palavra forte, né? Ficar, enfim, andando de uma terra para outra, perdido, andarilho. A partir disto, não conseguem mais perseverar em nada, caem facilmente na autocondenação, não se perdoam e perdem a capacidade de confiar no caráter perdoador de Deus. Tornam-se desnorteados na vida. Da mesma forma, podemos mencionar o profeta Jonas, o homem que fugiu mais rápido na Bíblia. O cara era de flecha em fugir, né? No capítulo 1, versículos 1 e 2, temos o chamado de Deus para Jonas levar uma mensagem ao povo de Nínive. No terceiro versículo, ele foge. Ele nem pensou. Ele fugiu. Ele recebeu o chamado e fugiu. Sabe o que eu fiquei imaginando? O quê? Nessas situações, por exemplo, em Caim, se ele tivesse ouvido a voz de Deus, o que seria da humanidade hoje? Se Jonas tivesse ouvido de primeira a voz de Deus, o que seria da humanidade? Mas Jonas ainda remediou. Jonas ele errou, ele foi parar no ventre do peixe, mas ele fez. Mas em Caim não. Caim não. Talvez Por isso que o arrependimento é o maior ato profético que existe na face da terra.
O arrependimento. É o reconhecimento dos seus erros, das suas falhas e de se precisar de ajuda. Glória a Deus que eu preciso de ajuda todos os dias da minha vida, senão eu já estava arrebatada, né? Então, mas seria muito diferente sim, a questão de Caim, né? O primeiro assassinato da face da terra. Então, agora falando de Jonas, esse povo de Nínive, existe uma história, a parte histórica conta, que eles eram bárbaros e eles eram maus. Eles fizeram coisas muito terríveis. Quando Jonas disse não, provavelmente ele tinha muitos motivos. Ele deve ter perdido amigos, irmãos, enfim. Eles faziam as coisas de maneira atroz. Eles eram bárbaros. Então, quando Deus disse o quê? O Senhor vai salvar esse povo? Me recuso, eu não salvo. Por quê? Porque o coração dele estava cheio de quê? Mágoa, dor, tristeza, aflição, medo. Daí ele disse não, eu ir lá, eles vão me comer no churrasco, no meio-dia. Eu não sei o que passou na cabeça de Jonas, mas eu creio que ele ficou com muito medo também. Entendeu? Por quê? Porque ele estava indo para uma cidade só de bárbaros, de pessoas realmente más. Então, olha só, coincidentemente, depois que Jonas fugiu, uma tempestade açoitou o navio que fugia. Daquele lugar cômodo onde dormia no porão do navio, foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe e levado para o coração dos mares. Só então que ele resolve orar. Ele só vai orar quando ele está no ventre do peixe. Porque ele não tinha orado, ele disse não. E ó, área. Ele não parou e disse assim, Deus, move meu coração, Senhor, meu Deus, estou apavorado, não posso, imagina, perdi o tio, a tia, não sei quem, né? Ou amigos de aldeias vizinhas. Aquele povo é ruim, Senhor, mas fala comigo, vai, move meu... Não. Taxativo. Não quero saber. Não foi Deus que falou comigo, foi qualquer outro Deus, menos o Deus que eu conheço. Né? Mas enfim, daí quando ele está lá no ventre do peixe, poxa, no ventre de um peixe, vivo, né? Meio não, completamente impossível de acontecer, mas Deus permitiu. E daí ele resolve orar, quando ele está naquela situação que não tem mais jeito, porque ou ele clama a Deus, ou ele morre digerido na barriga do peixe. Só então ele resolve orar. Se flexibiliza diante da tarefa recebida e muda de ideia, retomando seu destino original. Depois de 3 dias, o peixe vomita em Nínive, onde finalmente ele cumpre sua missão. Imagine como ele chegou na terra do seu chamado. Vomitado por um peixe, provavelmente com um cheiro insuportável. Né? Esse é o tipo de submarino que ninguém quer viajar. Espero que você não tenha que ir para o seu chamado de peixe, porque você vai sair com um cheiro desagradável e provavelmente muito prostrado, né? Ruim. Porque ficar 3 dias no ventre de um peixe, ser vomitado pelo peixe, não vem só ele, com certeza, naquele momento. Né? Vieram outros peixinhos, outros bichinhos, o líquido estomacal do bicho e tal. Então o negócio estava feio. Espero que você não tenha que ir para o seu chamado de peixe. Fugir de Deus nunca é uma boa ideia. Por mais que nos distanciamos do que nos fere ou envergonha, teremos que cedo ou tarde voltar naquele ponto onde ficamos algemados pela reprovação. Né? Onde a gente não passou na prova, que é aquilo que a gente fala dos ciclos, certo? Então, essa atitude de fuga, ela nos leva para situações bastante difíceis, gente. Então, o que a gente deve fazer? Fugir de fugir. Evitar fugir, mais fácil. Né? Ou não fugir. Porque se a gente começar a fugir, a gente vai passar por um outro ponto, que é esse aqui, ó, a ingratidão e a crítica. Eu não aceito confronto, eu fujo sempre daquilo, aquilo está me fazendo mal porque faz mal, a gente sabe quando a gente está fugindo.
você começa a se bater, você vai para um lado e tá lá de novo a prova. Você vai para outro, tá lá de novo. Não tem para onde fugir. É que nem quando Pedro estava falando com Jesus, Pedro, quem tu dizes que eu sou? Né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, não foi carne nem espírito quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. E eles estão numa conversa profunda acerca de, olha, os 70 já foram embora, vocês querem ir embora também? E Pedro responde de novo, não, Senhor. Ele já tinha tido essa revelação. Não tem para onde ir. Para onde me irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu subir para o mais alto dos montes, lá estás tu? Se eu me esconder no mais profundo do abismo, lá também tu me encontras? Não foi só Isso é Davi. Sim, Davi falando, mas tem uma conversa que Pedro está com Jesus, que ele faz uma citação, que não tem para onde ir, porque Jesus tem as palavras de vida eterna. Entendeu? Então o que eu quero dizer é o seguinte, não tem para onde fugir. A gente pode querer fugir, mas nós não vamos conseguir. Ou a gente vai acabar preso dentro de nós mesmos. Então olha só, a ingratidão e crítica. A gratidão, ela é o termômetro que mede a nossa saúde espiritual. Agora prestem atenção nisso. Quando não existe gratidão, é porque existem áreas infeccionadas que precisam ser tratadas. Quando você não é grato por nada, nada te satisfaz. Deus te dá e tu está sempre reclamando. E Deus dá de novo e você está sempre reclamando. Existe uma área da nossa vida que está com problemas. A gratidão é a linha que precisamente distingue a pobreza da miséria. A Bíblia fala que o pobre, Deus o fez. Porém, quem faz o miserável é a ingratidão. Que coisa, hein? Ingratidão é pecado. Nós devemos ser gratos simplesmente pelo ar que nós respiramos, por acordar toda manhã. Esse já deve ter um sentimento inicial de gratidão. Daí eu ganhei um presente, obrigada. Eu não ganhei o presente, obrigada. Né? Eu estou passando uma situação difícil. Deus, tu está no controle, obrigada, Pai. Eu estou aprendendo com essa situação difícil. Ou então você está tendo inúmeras vitórias e você só vê aquilo que ainda não aconteceu, só a derrota. Eu tenho um caso, uma vez, nós estávamos indo para o monte em Santa Catarina com uma moça e a gente estava fazendo um trabalho com a família dela, os irmãos envolvidos com drogas, ela tinha vindo da prostituição, entendeu? Uma família que a mãe era cristã de berço, o pai não. Daí depois o pai converteu, mas os filhos todos cresceram na igreja e chegaram na idade de adolescência e maioridade, os irmãos nas drogas, ela na prostituição. Enfim, foi algo assim bem terrível na família, uma destruição. E daí eu comecei a trabalhar com ela, ela começou a se erguer e tal, trabalhando com a família, com os irmãos. E daí Deus, o pai converteu, Deus começou a trabalhar no pai, começou a trabalhar nela, mas ela só via aquilo que ainda não tinha acontecido. Daí um dia, Deus me chamou a atenção, eu estava no carro com ela, a gente tinha ido para o monte orar, e daí eu disse assim para ela, Flor, enquanto você não parar de murmurar e de reclamar, Deus não vai te dar, porque tu não vê aquilo que tu já recebeu. Nunca é o suficiente, nunca é o suficiente, sempre falta alguma coisa. O que fez o povo perecer no deserto? Murmuração, ingratidão. Tinha peixe, tinha maná, não era o suficiente, tinha que ter carne. Mandou carne, não era o suficiente, tinha que ter água. Mandou água, não era o suficiente, lembrava da cebola, do aspargo, do pepino, do tomate, sei lá, estou brincando aqui. Mas sempre tinha uma coisa para reclamar. Busca coisas para murmurar. Isso é pecado. Ingratidão, gente, é pecado e mata. Não é brincadeira, a ingratidão mata, não mata. Mata de dentro para fora. Então olha só, a Bíblia fala que o pobre Deus o fez, porém quem faz o miserável é a ingratidão. Neste mesmo sentido, é que a miséria do rico pode ser terrivelmente pior que a pobreza do pobre.
Dá para entender agora o que é um espírito de miséria e o que é pobreza? Não tem problema você ser pobre. Por que um pobre de espírito Deus se agrada? Porque um pobre precisa de Deus, o miserável não reconhece Deus. O miserável de espírito, ele é egoísta, ele não agradece. Então é por isso que Deus falou que é mais fácil o rico entrar no... O camelo entra no buraco da agulha. O rico. Exatamente. Então olha só, a miséria do rico pode ser terrivelmente pior que a pobreza do pobre. A pobreza do pobre, ele vai buscar Deus. A miséria do rico, não, ele é ingrato, ele tem tudo, mas ele está sempre reclamando. Deu para entender essa frase? Ok. A gratidão é um dos maiores segredos da prosperidade. Toda pessoa murmuradora e ingrata está no caminho oposto ao caminho da prosperidade. Muitas pessoas são lançadas na miséria e na ruína porque pagam o bem com o mal, a bênção com maldição e cospem no prato que comeram. Agem com descarada ingratidão. Este é um dos piores sintomas que determinam um quadro de reprovação, que é a ingratidão. Existem algumas pessoas que quase sempre estamos carregando-as nas costas. São fracas e dependentes e usam essas plataformas para manipular. Sempre estão precisando de alguma coisa e nos desdobramos para atendê-las de boa vontade. Porém, numa única situação onde nos vemos impossibilitados de ajudá-las, elas se revelam vomitando a ingratidão. Você nunca me ajuda, você está falhando comigo, você não pode fazer nada para mim. Está todo mundo se quebrando para fazer tudo. Só porque não deu certo, não foi do jeito que a pessoa queria, tu ouve meio caminhão e mais um inteiro de coisas que estão vindo do coração. Isso é ingratidão. Pessoas até mesmo materialmente são lançadas na miséria por causa da ingratidão e da traição. Lembro-me de um evangelismo numa praça no centro de Belo Horizonte, no início da minha vida cristã. Fizemos uma roda e começamos um tempo de louvor e adoração, quando uma mendiga da rua se aproximou pedindo ajuda. Tudo que eu tinha eram algumas moedas no bolso que provavelmente coloquei em sua mão. Fiquei chocado quando ela olhou para as moedas e olhou para ele e disse, só isso. Ele na hora pegou, catou as moedas, botou no bolso e saiu e deixou ela sem as moedas. Eu teria feito a mesma coisa. Um mendigo, ele só tinha aquilo. Não foi porque ele deu porque não tinha outra coisa. Ele só tinha aquilo. Ele pegou as moedinhas e deu. E a mulher olha para a cara dele e diz, só isso? Por isso que ela está na miséria. Por causa da ingratidão. Então, o dinheiro da mão dela, ele tirou e disse, se isso não serve para você, para mim serve. E serve muito. Entendeu? Para ele vai servir. Passei a entender como a ingratidão sustenta o espírito de miséria. É uma coisa incrível. E assim, ó, uma outra coisa interessante, tá? Pra gente entender com relação ao espírito de miséria. Já cansei de ajudar pessoas com roupa infantil e pegar a roupa infantil e entregar lavadinha, bonitinha, roupinha de bebê que a gente consegue. E sabe o que o miserável faz? Ele não lava a roupa. Ele usa até se acabar. Quando tá bem sujo, não dá mais pra usar, joga fora. Daí um dia a gente tava vendo as roupas tudo jogadas. Tu acha que eu vou ajudar de novo? Não. Espírito de miséria. Quando que essa pessoa vai sair? É que nem às vezes você pega e você vai ministrar e não cobra nada. Né? No caso, a mão de obra. Uma apostila dessa. Daí você pega, faz um trabalho legal e entrega. E daí a pessoa não dá valor, não aparece, não vem. Cara, eu lembrei da situação. E quando tu paga que seja R$5, daí você vê que saiu do seu bolso. O seu trabalho, o seu umbigo vale, o trabalho do teu irmão não. São pequenas coisas, gente, que vão falando com a gente. O que você quer compartilhar? Eu lembro da situação que eu fui muito ingrato. Eu dormindo, meu pai vai e chega com 2 bicicletas. Minha mãe estava doida para pegar a bicicleta. Eu e meu irmão. Eu queria um, eu estava com o ideal na minha cabeça. Tinha sonhado com a bicicleta do jeito que eu queria. Ele vai e chega com uma bicicleta diferente.
Não era que tu Aí queria. eu falo, Bici, essa bicicleta não presta. Cara, sabe, depois meu pai falou assim, meu pai nunca me deu bicicleta como estou te dando agora. Depois aquelas palavras dele marcou meu coração assim que eu lembrei agora. Aí a questão do celular também, sabe? São pequenas coisas. Mas se Deus vai mostrando pra gente, é com a intenção da gente perceber para poder mudar de atitude. Porque se eu não ver, não tem mudar, porque eu denunciei, não precisa. Né? Então vamos lá. Muitas pessoas estão tendo suas vidas destruídas pela ingratidão e depois querem destruir a vida dos outros pela crítica. Toda pessoa ingrata torna-se crítica e toda pessoa crítica é também ingrata. Na verdade, sempre que uma pessoa não é aprovada numa circunstância, mais cedo ou mais tarde, vai extravasar isto através de murmuração e crítica. A crítica irresponsável é o vômito da ingratidão. Crítica irresponsável é aquela crítica que não é nem um pouco construtiva, ela é realmente só para vomitar e destruir. Né? Quando é para construção, você de repente descobre uma situação e você fala, não, poderia melhorar assim, 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 tenho certeza que tal para ajudar, é beleza. Agora, quando é para destruição é complicado, né? Uma pessoa ingrata é alguém que está cega para o bem que tem recebido. Não consegue perceber o esforço que outros têm feito para abençoá-la. Na verdade, a ingratidão transforma a pessoa num saco sem fundo. Nada é suficiente e por isso está sempre insatisfeita. Quando a ênfase é a crítica, ela é maior que a ênfase ao incentivo, temos o sintoma da ferida e reprovação. A pessoa não enxerga soluções, apenas defeitos. Ela só vê destruição. Daí você mostra, não, mas não, só morte, destruição, não tem jeito, não dá. Ela só olha para aquilo. Os olhos estão entravados. Quando uma pessoa começa a ver só problemas e defeitos num lugar ou nas pessoas com quem ela convive, a leitura que se faz e o diagnóstico espiritual a que se chega é que ela mesma é quem está reprovada. Então, quando uma pessoa só vê defeito nos outros, na verdade é ela mesma que está reprovada. Certo? Uma situação, um sintoma, aliás, né? Ou isolamento? E isso pode vir tudo junto ou é um processo? Cada uma vez? Não, isso aí depende de cada um, né? Isso aqui é tudo muito pessoal, a gente está falando de seres humanos. Então, alguns podem ter um sintoma, alguns podem ter outro, alguns podem ter todos, enfim. O normal, na verdade, vai ser uma galgada, vai acontecendo. Entendeu? Mas como seres humanos nenhum é igual ao outro, eu não posso botar todo mundo num saco e dizer, não, todos são assim. Não, vai ter pessoas que vão, elas na verdade vai apresentar as coisas gradativamente. Às vezes em anos de reprovação, né? Às vezes tudo uma vez. Às vezes, na verdade, às vezes a pessoa só vê tudo de uma vez na hora que os olhos são abertos, mas já vem acontecendo há muito tempo. Já vem sendo gradativo. Né? As pessoas já vêm até alertado, só que a pessoa não acredita naquilo. Ela continua cega. Daí a coisa vai piorando. Certo? Vamos lá então, continuando aqui. Vanglória ou isolamento. Temos aqui dois pecados sérios que têm um alto potencial para afastar as pessoas e destruir a comunhão. Essas pessoas literalmente estão ceando sem discernir o corpo de Cristo. E por isso muitas delas, como Paulo disse, vivem doentes e outras até morrem prematuramente. Vanglória e isolamento são reações em extremos opostos que consolidam o fracasso espiritual. Essas atitudes invariavelmente são tentativas estratégicas com o intuito de disfarçar ou encobrir o quadro interno de reprovação. Desta forma, os relacionamentos tornam-se insuportáveis devido à asquerosidade da vanglória, ou serão literalmente decepados pela solidão do isolamento. Os extremos, tá? Nós estamos falando de dois extremos. A vanglória, um extremo, e o isolamento do outro lado. O que é a vanglória? É aquela pessoa que se tempo todo, eu sou, né? Eu sou o máximo, eu faço, eu aconteço, eu, sempre eu.
E o isolamento é o contrário. Se isola, não quer ver ninguém, não fala com ninguém, não confia em ninguém, não nada com ninguém. O principal motivo que sustenta esses comportamentos mentirosos é a vergonha moral e o orgulho. O orgulho no sentido da vanglória e a vergonha moral para o isolamento. Tá? Algumas pessoas escolhem o caminho da obscuridade, tornando-se irreconciliáveis. Pior que qualquer pecado é a situação de ocultá-lo ou disfarçá-lo. Porque daí vai criando uma bola de neve. E cada vez fica mais difícil para a gente se expor e consertar. Porque um abismo chama outro abismo. Você abre uma porta, vai abrir, tec, 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 vão abrindo as portas. Quando você vê, você já não está conseguindo mais fechar aquilo que foi aberto. Não porque você não é de Deus ou porque você não tem capacidade. Mas porque nós só conseguimos determinadas situações depois que a gente abre algumas portas pelo poder de Deus e da humildade, que é se expor mesmo para ser ajudado, impulsionado, a questão da confissão do pecado, como fala em Tiago 5,16. Né? Lembro-me de uma excelente pessoa que trabalhou conosco, isso aqui é um testemunho do pastor Cote. Apesar de todo o potencial e carisma, infelizmente ela havia desenvolvido também uma vida de lesbianismo. Apesar de todas as chances que ela teve para se expor e ser ajudada, ela contraiu uma capacidade demoníaca de encobrir a situação, conciliando uma dose certa de isolamento e ativismo espiritual. Ela se resguardava e trabalhava na obra. Obviamente chegou o tempo em que as coisas começaram a vir à luz. Mesmo assim, esta pessoa se recusava a admitir os fatos, o que acabava acontecendo apenas depois de uma contundente acariação com testemunhas. Começou a acontecer situações, ele teve que chamar pessoas junto com ela para ver o que estava acontecendo. O pior da situação, ao meu ver, não era o pecado do homossexualismo, mas a atitude descarada de mentir, o que tornou a situação intratável. Não havia como estabelecer um relacionamento de confiança, visto que a verdade estava totalmente ausente. Esta é uma das coisas que tenho aprendido em aconselhamentos. Não me importo em ajudar pessoas com pecados cabeludos, desde que elas sejam sinceras e não mintam. Essa é uma coisa que eu também aprendi. Não tem problema. Não entro em julgamento, não levanto nada, mas a pessoa tem que querer ajuda. Porque aquele que está em pé vigia para que não caia. Não tem jeito. Todos nós, se não estivermos vigiando, e uma vez por outra nós somos suscetíveis a cometer os mesmos pecados, se não coisas piores. Né? Então, quando alguém começa a mentir no aconselhamento, então prefiro não perder mais o meu tempo com essa pessoa. Eu vivi uma situação de aconselhamento aqui, em que eu estava aconselhando uma pessoa, e daí nós estávamos conversando e ela começou a mentir para mim, a ocultar coisas. Na hora, Deus me deu uma palavra de conhecimento. Eu senti cheiro de bebida alcoólica e eu disse, meu Deus, mas tá tudo fechado, não tem álcool aqui em casa. Cheiro de cerveja, de chopp eu senti. Daí eu olhei bem para ela e disse assim, você bebeu o final de semana? Ai, pastora, credo? Daí eu olhei para ela e disse assim, como que a senhora sabe? Eu falei, porque o Espírito de Deus me deu uma palavra de conhecimento agora. Eu olhei bem para ela e falei, o que você quer? O que você está fazendo aqui? Você está mentindo para mim? Porque daí já tinha tido uma conversa anterior. Aquela pergunta foi só um foco. E existiam várias coisas acontecendo fora, sabe? Que já não tinha mais o que fazer. Mentira em cima de mentira. O que eu fiz? Falei, se você quer ajuda, eu estou aqui. Mas não me procure mais para brincar com Deus ou comigo. Né? Então, ou você é verdadeiro, sincero, ou não dá. Não tem como ajudar alguém que está mentindo para mim. Primeiro porque o diabo está mas olha, está deitando e rolando. Só que se Deus me dá uma palavra de conhecimento, eu posso falar. Agora, fora disso, não tem como eu falar. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter bastante discernimento do momento, da hora, da forma de fazer, porque senão dá problema, sabe? Então, assim, vocês, né, aprendam, gente, vocês que estão ministrando, vocês que aconselham. Se vocês perceberem mentira,
conversa seriamente, explica para a pessoa que você quer ajudar, mas se continuar com mentira, não tem o que fazer. Vocês vão perder o tempo, vão ser atacados por demônios e não vai funcionar, não vai adiantar nada. Então, olha só, algumas pessoas falsas são verdadeiras devoradoras do nosso tempo. Então, estão sempre ali tentando transferir para nós as suas responsabilidades, faltando com a verdade. Desperdiçam o tempo delas e o nosso, trabalhando intensamente no campo de libertação da igreja. Tenho constatado que um dos principais motivos pelo qual muitos crentes não são libertos é porque eles também não são verdadeiros. Então, se falta libertação, é porque tem coisas escondidas. Tem coisas escondidas. Sonegam ou mentem acerca de informações que determinariam a eficácia e a profundidade do processo. Assim, muitos deles, apesar de passarem por inúmeras libertações, nunca são livres e nem poderiam ser mesmo. Por quê? Porque mentem. E quem é o pai da mentira? Satanás. Então, se eu minto, eu sou filha de quem? Do capetão. E não precisa ser mentirinho ou mentirão. Pode ser até uma omissãozinha. Em Deus não há sombra alguma de treva ou de algo escuro. É tudo claro. É tudo exposto. Certo? Então, eu costumo dar o exemplo. O pai está em casa, não sei o que, daí o filho está em casa, bate o portão, diz que eu não estou. Porque tá errado, tá ensinando o filho a mentir e tá mentindo. Ou trabalha, não quer atender a ligação, diz que eu não tô. Pecado, é mentira. Entendeu? Não quer atender. Olha, ele não pode lhe atender no momento, porque ele não quer, né? E o senhor me liga mais tarde. Agora, diz que eu não tô, diz que eu tô ocupado quando não se tá. Não, eu não posso atender agora, liga mais tarde. Mas mandar mentir, não. Eu lembrei. Pode. Aconteceu uma situação parecida comigo. Meu irmão, ele recebeu a ligação da pessoa. Aliás, uma visita de uma pessoa e não queria atender essa pessoa. Eu falei assim, cara, corre pro banheiro, vai voando pra lá. Cheguei no portão e tá no banheiro. Aí a pessoa foi embora. Eu tô mentindo. Não, eu já fiz isso também. E foi um momento que eu não podia atender o telefone, não tinha condições. Não era prudente eu atender aquela ligação. E eu corri pro banheiro e gritei, diz que eu tô no banheiro. E eu tava no banheiro mesmo. Daí depois eu liguei, eu orei antes, porque eu precisava estar com bastante discernimento para falar tal pessoa. Daí eu peguei e liguei de volta. Não tava fugindo da pessoa, mas é que não era a hora. Daí eu peguei, orei, pedi discernimento de Deus e fui lá e liguei na hora certa para conversar. Né? Então a gente tem que ter, nós temos que ter prudência, gente. Sabe? Por causa da falta de prudência, muitas vezes se perde grandes coisas. Sabe? Por se achar, se vangloriar demais. Não, eu sei, eu conheço, jamais o diabo vai me derrubar. Em nome de Jesus, não. Mas não vigia pra ver se não derruba. Né? Vamos lá. A maneira de disfarçar a reprovação é através da vanglória, onde a pessoa passa a se autoafirmar em busca de reconhecimento. A pessoa se esconde atrás do ativismo ou de uma posição de liderança ou até mesmo usa sua performance ministerial para compensar fracassos morais e emocionais. Alguns se colocam, por exemplo, como profetas, falam em nome do Senhor, mas no fundo tudo não passa de uma tentativa perigosa de se autoafirmarem através da espiritualidade. Porque se eu for um homem muito espiritual, uma mulher muito espiritual, isso vai compensar aquele pecado cabeludo lá que eu não dou conta. Ninguém vai desconfiar. Mas o pior, Deus é onipresente e onisciente. Então não tem como, eu posso até escolher do pastor, da pastora, do meu esposo, da minha esposa, da minha família, dos meus pais, mas Deus está vendo. O Espírito de Deus, ele está em todo lugar. Então o que temos é um show de carnalidade. Estão tentando manipular respeito espiritual.
Querem recompensar o seu estado de reprovação tentando provar uma condição que não possuem. São pessoas que não suportam a possibilidade da reputação ser arranhada. Paulo rechaça esta atitude em 2 Coríntios 10, 18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Disfarçar redunda numa prática aberta de hipocrisia e orgulho, o que cauteriza a consciência. O que é uma consciência cauterizada? A gente sabe que quando vai tirar uma feridinha, um sinal, eles não cortam, só se ele é muito grande, mas cauteriza. Passa o bisturi, tira e queima. Certo? Porque vai parar o sangramento, não vai crescer mais, vai matar porque queima. Entendeu? Cauteriza. Cauteriza o quê? A consciência. A pessoa já não discerne mais o certo e o errado. Ah, Deus tem misericórdia de mim. Ele morreu pelos meus pecados. Eu vou lá, me peço perdão e está tudo bem. Claro que eu peço perdão e está tudo bem. Mas se a minha consciência está cauterizada, aquilo ali já não é um pecado que eu cometi eventualmente. Já faz parte da minha vida. Mas a consciência está cauterizada e eu estou achando que está tudo bem. E não é. Ainda mais nós como líderes. Não importa se eu estou impondo as minhas mãos. E nós com cargo de liderança, a gente tem uma responsabilidade. Então vamos lá, de repente essa semana briguei, né? Briguei no trânsito, não aconteceu, estou dando um exemplo. Briguei no trânsito, certo? E disse 3 palavrão cabeludo. Se eu não me consertar com Deus antes de estar aqui com vocês vão receber tudo aquilo. Por quê? Porque tem que haver um conserto da minha parte com Deus. Talvez a pessoa que eu xinguei, eu não vou ver mais. Né? Tem até uma história que um pastor conta, que é um testemunho que aconteceu com ele. Ele estava indo ministrar numa igreja e ele não sabia quem era o pastor da igreja. Daí, no meio do caminho, aconteceu um problema de trânsito mesmo. Agora vou citar uma coisa que aconteceu. E eles quase bateram e brigaram mesmo. Poxa vida, não sei o que, seu barbeiro e tal. Não xingaram palavrão, mas brigaram um com o outro, que quase se pegaram, os 2 caras. Um era o pastor. Um era o pastor da igreja e o outro era o convidado. Eles não se conheciam. Quando o convidado chegou, e o outro pastor estava porque daí chegou rápido, subiu na plataforma e estava bravo e tal. E chegou o convidado e foi subindo e olhou para o pastor. Isso foi aquele silêncio mortal. Daí um olhava para o outro e os 2 calados assim na plataforma. Isso aconteceu lá no sul. Creio que foi no sul. E os 2, boa noite, ninguém falava nada. Deve ter sido os 5 minutos mais longos da vida daqueles 2. Daí o pastor pegou o microfone e contou o que aconteceu. E os 2 pediram perdão um para o outro. Daí o culto aconteceu. Sabe? Deus operou tremendamente naquela noite. Mas porque houve o quê? Arrependimento e reconciliação. Então, não adianta disfarçar, não adianta querer esconder. Não vai fluir. Né? Eles podiam muito bem ter cada um ficado no seu canto, pregava lá, mas o que ele ia passar para aquelas pessoas na hora que ele orasse? Até mesmo o próprio pastor, o líder. Ira, descontrole, falta de domínio próprio, sabe lá Deus mais o que? Ou então um pastor que está em adultério. Não precisa ser um pastor, um líder da igreja. Deus está aí para perdoar todos. Gente, todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Jesus nos religou e hoje nós temos o quê? Arrependimento, transformação, caminhada. Amém? Então, olha só. A pessoa então aciona, quando ela cauteriza a consciência, para si mesma uma queda repentina de um lugar tanto mais alto quanto ela quis se posicionar pelo orgulho. Escândalos são concebidos por este tipo de comportamento. A maneira de encobrir a reprovação é através do isolamento. Isso pode acontecer de formas bem sinistras. A pessoa simplesmente evita a comunhão para que os outros não tenham conhecimento da situação da qual ela se envergonha e tanto teme que seja descoberta. Este é um
caminho sutil para a apostasia. E a armadilha que Satanás usa para que a gente se mantenha dessa maneira é assim: vão me julgar, eu vou perder o respeito, eu vou perder a honra, ou sei lá, o meu cargo. Mas o que é um cargo na terra se você perder a sua eternidade no reino dos céus? Hã? Nada. Então, antes de apostatar da fé, vamos dar uma olhada nessas coisas que estão acontecendo dentro da gente. Toda pessoa que abandona a comunhão está evidenciando o seu estado de reprovação. De vez em quando encontramos aqueles que espiritualizam sua posição com Deus, dizendo: não sou de igreja nenhuma, não me submeto a homens, apenas a Deus. Estas pessoas, na verdade, estão profundamente doentes e carregam um legado de reprovação. Ninguém pode ser de Jesus a não ser do corpo de Jesus. Não tem como eu ser de Cristo se eu não fizer parte do corpo. Por isso que nós falamos tanto em cobertura espiritual e estar ligado. Porque se eu não fizer parte do corpo, eu não sou de Jesus. Eu posso até ter uma aparência de santidade, o meu exterior e tal, mas se eu não estou ligada no corpo, que nem eu tenho a minha pastora, que tem pastores, nós estamos ligados ao corpo de Cristo. Certo? E por isso é tão importante quem está sobre mim. Porque eu recebo tudo que Ele recebe. É algo espiritual, não é natural. Se fosse natural não tinha problema. Porque daí não interfere, porque é natural a minha vida espiritual com Deus e a minha vida espiritual com Deus. Mas uma cobertura espiritual não é alguém natural sobre você. É alguém espiritualmente capacitado por Deus ou espiritualmente capacitado por Satanás. Ou enganado. Oi? Quando é espiritual assim, igual você fala, a pessoa às vezes nem percebe, porque se fosse no mundo natural a gente via. Sim. Aí quer dizer, a coisa vai acontecendo, porque é no mundo espiritual, sem a pessoa estar vendo. Por quê? Porque há um embotamento, a pessoa não enxerga, não vê isso. E não é culpa dela, mas é porque é o que ela está recebendo. Isso chama-se nas escrituras de embotamento, cauterização. A pessoa não vê. Por quê? Porque o seu líder não vê. Por quê? Porque o líder não vê. Por quê? Porque A raiz. Existe uma raiz. Tudo na nossa vida tem um início. Nada. A única coisa que começou do nada foi a criação de Deus. Mas o restante, nós temos uma história, nós temos uma raiz, nós temos um caminho. Nada é eu e Deus e pronto. Não existe isso no reino de Deus. No reino de Deus não existe democracia. É teocracia. Ele é o rei. Ele é a cobertura. Daí ele designa pessoas para cuidarem. E eu devo ser o quê? Sujeito a essas pessoas, correto? E se eu não sou? Estou com problema. Agora eu sou. E essa autoridade está corrompida. O que fala lá na época de quando Israel não tinha rei? Poxa, o que aconteceu? Samuel ficou triste. Quando eu li essa história, mexeu muito comigo. Porque Samuel disse assim: Deus, mas como que eles querem um rei, Senhor? Igual os outros povos, o Senhor é Deus. Samuel, eles não estão te rejeitando, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Calma, filho. Poxa Deus, eu imagino Samuel. Só que o que aconteceu? Mas com o rei, ou com essa autoridade, veio as consequências. Se esse rei for um rei justo, for um rei reto, essa, e milhares de bênçãos acompanharão o povo. Mas se o rei for injusto, tal maldição alcançarão o povo. O que aconteceu porque Saul quebrou uma aliança? Davi já estava no cargo, o que aconteceu com o povo? O povo estava todo doente. Davi teve que ir para a presença de Deus, perguntar: Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz? Deus revelou que Saul tinha feito uma aliança e que Davi tinha quebrado, porque não sabia que Saul tinha feito aliança, pois Davi não havia consultado a Deus. Quem pereceu? O povo. Por isso, essa questão de autoridade sobre as nossas vidas é importante a gente entender. A questão do senso também, né? Não, vai.
várias coisas aconteceram. Entendeu? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é isso. Né? Que nem está falando aqui. A questão da autoridade, da cobertura, da cauterização. Certo? Aqui, ó. Ninguém então pode ser de Jesus e não ser do corpo de Jesus. Certo? É isso que eu estou querendo dizer. A gente tem que estar ligado um ao outro. Se eu creio nisso, eu preciso crer também em cobertura, na importância de quem bota as mãos sobre mim, da onde vem a raiz. Aqui está ligado na terra, está ligado no céu. O que está ligado na terra está ligado no céu. Então, já que o povo escolheu ter um rei ou ter as autoridades da terra, então tem que se sujeitar e o que vier, o que elas fizerem de certo vai me alcançar. E o que elas fizerem de errado vai me alcançar também. Não é só a bênção que alcança. Outros, então, de forma ainda mais sinistra, se afastam da comunhão dizendo: hoje não vou à reunião para ver se o pastor sente a minha falta. Só que, ao invés de sentir a falta, o pastor sente um suave alívio e nem percebe a ausência da pessoa. A cena pode ir se repetindo e em pouco tempo a pessoa está totalmente isolada, apagada e finalmente apostatada. Por quê? Porque não houve a atenção necessária. 1 João 1,7: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma comunhão abençoada com as pessoas é consequência de andarmos na luz, com sinceridade e transparência. E também este é o requisito básico para que os nossos pecados sejam resolvidos e purificados pelo sangue de Jesus. Vanglória e isolamento sentenciam um estado de reprovação. Então, essas aqui, ó, são os sintomas de uma pessoa reprovada. Se você se enquadrou em alguns desses sintomas, a gente falou de cada um profundamente. Vá à presença de Deus. Vá para a presença do Pai. Peça perdão. E tenha coragem de dizer e de se expor assim: Deus, eu preciso de transformação. Procura a tua liderança, sabe? Alguém de confiança, capacitado no Espírito. Abre o teu coração, sabe? Para que você seja curado desse peso, curado dessas feridas, para você continuar livre, nu, onde a cobertura do sangue te cobre e não te expõe. Porque enquanto nós estivermos encobrindo pecados, não importa se são graves ou se são pequeninos, nós nunca vamos conseguir viver uma vida em abundância. Não adianta. Quando eu resolvo me relacionar com o corpo de Cristo, nem sempre vai ser tudo perfeito. Ou melhor, na maior parte do tempo, né? Não vai ser perfeito. Mas vai ser a chance que eu tenho de mudar por amor do meu próximo e do meu próximo mudar por amor a mim. E aí, os meus defeitos vêm à tona e os teus defeitos vêm à tona. E daí, porque a gente se ama e tem um Deus que nos ama, a gente vai curar um ao outro. Mas não se isolando, não fugindo. Sentando e tendo uma conversa honesta, sincera, verdadeira, sem manipulações, sem distorções, sabe? Às vezes não vai adiantar, a pessoa não vai conseguir, mas pelo menos a verdade aconteceu. Você também não pode usar a verdade para sair chutando e dando pontapé em todo mundo. Algumas pessoas fazem isso. Você é transparente. Então, não discerne tempo, não discerne hora e sai chutando todo mundo que está na frente. Sou transparente. Também não. É o extremo. Nós temos que alcançar o quê? Um equilíbrio. E é isso que Deus está querendo que nós façamos. Descobrindo se temos algo que precisamos entregar para Deus. Amém? Então que o Espírito do Senhor nessa semana possa te mover, possa te revelar e possa trazer ao teu coração, em nome de Jesus, não para acusação, mas para cura. Porque acusador é Satanás. E o Espírito, que é o nosso
É o Espírito do nosso Deus, que nos ama. Ele nos quer na eternidade com Ele. Amém? Graça e paz, gente. Até semana que vem.